dia, gente. Eu queria dar uma palavra para vocês. De início, eu vou apenas ler, certo? Mas eu creio que essa palavra ela vai impactar muito a sua vida, porque ela é poderosa, certo? A palavra do Senhor, ela é gloriosa. E tá lá em Romanos 6, certo? A partir do versículo 1. Queria ler logo para vocês, para o vídeo não ficar muito grande, tá? Diz assim, isso é Paulo falando, beleza? Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? Permaneceremos no pecado para que a graça de Deus, a graça de Cristo abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, aqueles que já aceitaram a Cristo, certo? Como viveremos ainda nele? Como nós que vivemos em Cristo podemos viver no pecado, pensando que a graça de Cristo vai abundar sobre o pecado? Claro, a graça de Cristo abunda sobre o pecado, mas isso não quer dizer que a gente tenha que viver no pecado para que ela abunde, certo? Ou não sabeis que todos quanto fomos batizados em Cristo Jesus, em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte. Então, aqueles que são batizados em Cristo, não apenas nas águas, mas principalmente com o Espírito Santo, né? Então, a gente declarou, o batismo é o nosso testemunho, assim, em meio a todos que estão ali, né? A gente declara, com o batismo nas águas, a gente declara que somos de Cristo, que nascemos novamente, porque cremos no sacrifício do Senhor. E também quando a gente recebe o Espírito Santo, né? É a prova disso, né? O Espírito de Cristo está dentro de nós, habitando dentro de nós. Então, nós estamos completamente fora desse mundo, certo? Ainda vivemos aqui, mas não somos mais desse mundo. Aí ele diz: de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Certo? Então, quando a gente se batiza, quando a gente recebe a Cristo como nosso único e suficiente Salvador, quando a gente recebe o Espírito Santo, então nós morremos para o mundo, assim como ele morreu também nesse mundo, nós morremos para o mundo. Então, versículo 5. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, se nós aceitamos a ele, nós nos apropriamos da morte dele, para ser a nossa morte também. Também o seremos na sua ressurreição. Assim como ele morreu e ele ressuscitou ao terceiro dia, para nós será a mesma coisa. Glória a Deus. Sabendo isto, que o nosso homem velho, o que ficou lá, né, velho homem da carne, foi com ele crucificado. Por quê? Jesus, ele atraiu todos os nossos pecados para a cruz, para o sacrifício dele. Eu, você, a humanidade é livre do pecado, é livre. Mas por que o povo peca ainda? Por que o povo peca? Porque ainda não abriu os olhos. O mal desse mundo continua vendando os olhos daquelas pessoas que ainda vivem nesse mundo como se só isso bastasse. Ou seja, muitos ainda estão cegos, ainda tem o véu separando elas do Senhor, embora esse véu não exista, né? Porque Cristo sacrificou, vocês sabem. Com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito,
para que não sirvamos mais ao pecado, ou seja, não estamos mais presos ao pecado. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. É a lógica. Sabendo que, tendo sido Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte não tem mais domínio sobre ele. O que isso quer dizer? Que quando aceitamos a Cristo, quando nos entregamos para ele de corpo, alma e espírito, quando reconhecemos o sacrifício dele por nós na cruz, nós não vamos morrer. Glória a Deus! Você tem medo de morrer? Se você aceitar a Cristo, esse medo não existirá mais. Aí você fica pensando, então a morte não passará por mim, então eu não vou fechar os olhos e morrer um dia. Você vai. Mas assim como é o curso natural das coisas, mas a sua alma, ela viverá. Esse corpo que a gente tem, vocês sabem, ele é passageiro, ele é degradável, meus irmãos. Como tudo nesse mundo. E foi por isso que Jesus veio para justamente salvar aquilo que é eterno, aquilo que está dentro de nós é eterno, a nossa alma, meus irmãos. Entendam isso, que esse mundo vai passar, esse mundo, ele vai passar e está mais próximo do que nunca. Glória a Deus, eu creio nisso. Nosso Pai, nosso Jesus está voltando. E o que ele quer é um reavivamento do povo que ainda vive nesse mundo achando que só existe esse mundo. Não. A nossa alma, meus irmãos, ela é eterna e Jesus fez isso. O sacrifício dele foi para salvar a nossa alma. O nosso corpo, ele perecerá. Nós, quando chegar o nosso dia, o dia da nossa morte carnal, ela vem. Mas qual é a promessa que ele dá aqui? É que se você se entregar para o Senhor Jesus, se você reconhecer Ele como seu único suficiente Salvador, você se batizar nas águas, você se voltar para Ele, você tem um escape da morte. A morte não tem mais domínio sobre você, aleluia. Por quê? Porque o pecado não tem mais domínio sobre você. O salário do pecado é a morte. Ele vai dizer isso no versículo 23, que é o último versículo desse capítulo. Ou seja, o mundo jaz no maligno, ou seja, no mundo há o pecado. Mas para aqueles que servem ao Senhor, esse pecado não os atinge mais. Na verdade, Jesus levou o pecado para que não atingisse mais ninguém. Mas como o povo ainda está cego para o sacrifício de Jesus, então eles vivem no pecado. Então, qual é o fruto do pecado? É a morte. Então, eles morrerão. Eles não só morrerão na carne, mas morrerão também no espírito, na alma. E essa é a pior morte que existe. É a pior morte porque ela é eterna. Então, meus irmãos, quando a gente aceita Jesus, a morte não tem mais domínio sobre nós. Podemos crer porque a palavra de Deus é o próprio Deus falando aqui. É o próprio Espírito Santo. O Espírito Santo estava em Paulo para que ele falasse isso. Meus irmãos, abram os olhos para a realidade. A Bíblia é a única palavra verdadeira que existe nesse mundo. Não se enganem mais com as coisas passageiras desse mundo. Entenda, a nossa alma ela é eterna e Cristo se sacrificou justamente para salvar a nossa alma. E por isso é uma promessa. Como Cristo morreu, mas ressuscitou, interessante, né? Ele morreu e ressuscitou. A carne dele morreu, mas o espírito dele, o Espírito de Deus, ressuscitou. E ele ressuscitou em carne para mostrar, olha, isso aqui é verdadeiro. O poder de Deus é verdadeiro. Ele ressuscitou em carne tudo porque ele é poderoso, ele é Deus. Glória a Deus. E uma coisa, se ele voltar antes da nossa morte carnal,
morreremos, assim, justamente será o arrebatamento. A gente não vai morrer nem em carne. Que glória! Que glorioso, meus irmãos. A gente não vai morrer nem em carne, porque Ele vai nos arrebatar, Ele vai nos arrancar daqui. Glória a Deus. Eu espero por esse dia todos os dias da minha vida. Espero também pelo dia da minha morte, porque a minha morte vai me aproximar mais do meu Jesus. Glória a Deus. Por isso que a morte, ela não tem mais domínio sobre mim, nem sobre aqueles que servem ao Senhor. Não há mais medo de morrer. Você imagina você ser eterno, você ser imortal. Você imagina isso? Cristo tem esse poder, glória a Deus. Então, continuando, no versículo 9, ele diz: sabendo que, tendo sido Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A pessoa já não morre. A morte não tem mais domínio sobre ele. Glória a Deus. Glória ao Senhor Jesus. Amém. Que temor, meu Pai. Pois quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado. Então, quando a gente aceita Jesus, ele de imediato faz a gente morrer para o pecado. A gente não tem que viver mais no pecado. Mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não reine, portanto. Então, ele dá um conselho para nós, né? Porque é uma questão de escolha, certo? Então, mas é uma coisa assim, eu creio que é uma coisa automática. Se a pessoa crê no Senhor Jesus, se entregou para Ele, se tem uma vida diária, permanente com Deus, com Cristo, ela vai buscar não pecar. Porque se ela tem o Espírito Santo é o Espírito de Deus. Então, o Espírito de Deus vai sempre dar instruções. Olha, isso aqui é errado, isso aqui não dá, isso aqui não pode ser feito. Então, o temor, ele vai nos dar o temor de Deus. E esse temor de Deus faz com que a gente não peque. A gente se sente mal só de pensar em pecar. Por quê? Porque com o pecado vem a morte. E a gente quer o quê? A gente quer a vida eterna. Glória a Deus ao lado dele. A gente quer um dia estar com ele. Esse deve ser o nosso maior sonho, meus irmãos. Esse deve ser a nossa maior vitória. O nosso maior tesouro é a eternidade. É o Espírito Santo que nos leva à eternidade. Então, com ele, a gente permanece, a gente continua firme. E se a gente vier a cair, a tropeçar, a gente tem que buscar ele, a gente tem que permanecer nele. O segredo é permanecer. Eu creio assim, que o mais difícil não seja a gente se voltar para Cristo. Claro, para algumas pessoas é difícil. Mas o que realmente é difícil é permanecer. É permanecer, porque o caminho é árduo. O caminho é difícil e para permanecer só com o Espírito Santo. Aleluia, só com o Espírito Santo. Então, continuando. Pois quanto a ter morrido de uma vez morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos certamente. Sim, eu falei isso já, né? No versículo 12. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal. Ele já especifica o seu corpo mortal. Guarde o seu corpo mortal. Guarde ele. A sua alma está entregue ao Senhor Jesus. Mas o seu corpo mortal ainda está nesse mundo. Então você tem que fazer o quê? Orar e vigiar. Examinar tudo. Porque o corpo é carne. É carne, carne se inclina para o pecado. Mas não. O espírito que está em você vai fazer o seu corpo se inclinar também para o espírito. Então, orai e vigiai, orai e vigiai. Para lhes obedecerdes em suas concupiscências. Não reine, não deixe o seu corpo reinar, não deixe a sua carne ser maior
do que o seu espírito. Se incline para as coisas do espírito. Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre mortos. Olha que coisa gloriosa! Como vivos entre os mortos desse mundo. Glória a Deus! Que palavra poderosa! Meus irmãos, que palavra linda! Mas vos apresenteis a Deus como vivos entre mortos. Você é vivo, se você serve a Deus, você é vivo entre os mortos desse mundo. Que glorioso, que glorioso. Cadê? E os vossos membros a Deus como instrumento de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Então aqui temos um versículozinho bem interessante, porque tem muita gente, muitos cristãos que acham que viver debaixo da graça de Cristo é você ter livre acesso a qualquer coisa, é você poder fazer qualquer coisa nesse mundo. A graça de Cristo me salvou, então eu posso viver a minha vida nesse mundo como qualquer um vive, né? Vivendo na concupiscência, vivendo no pecado. Isso aqui mostra: o pecado não terá domínio sobre vós. Vocês não estão debaixo da lei, beleza? Vocês aceitaram a Cristo e Cristo isentou vocês da lei. Mas vocês vivem debaixo da graça dele. A graça dele é o sacrifício dele. Ele se sacrificou por mim, ele pagou os meus pecados, essa é a graça dele. Ele me deu a eternidade, essa é a graça dele. Vivemos na graça. A partir do momento em que ele se sacrificou por nós, até o dia em que ele voltará para salvar os seus. A primeira vinda dele para arrebatar a sua igreja. Essa é a época da graça. Mas aí ele diz uma coisa bem importante que todo cristão deve entender e seguir. Pois que pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? Podemos pecar só porque estamos debaixo da graça de Cristo? De modo nenhum. Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhes obedecer, sois servos daquele a quem obedeçais, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Vós sabeis, vocês estão servindo a quem, afinal? Vocês estão servindo ao pecado ou a Deus? Se você serve a Deus, então, meu filho, você tem que se orientar e viver realmente na graça. Você tem que obedecer à justiça de Deus, certo? Isso inclui obedecer às leis. Obedecer às leis, porque ele instituiu as leis. Não estamos mais debaixo da lei. A lei dizia o quê? Se você não cumprir uma lei, uma só lei dessa, você está condenado. Mas Jesus, ele veio para aniquilar isso. Mas, se você aceita Cristo, você tem a obrigação de permanecer nele, em obediência à palavra dele. Mas a graça de Deus, que tendo sido servos do pecado, obedeceste de coração a forma de doutrina a quem fostes entregues, tá vendo? Obedeceis de coração, ele diz de coração, a doutrina que vos foi entregues. Que coisa gloriosa. A doutrina é a lei, meus irmãos. Então eu creio que é assim, é uma coisa um tanto automática. Se você crê no Senhor, se você serve ao Senhor, se você tem uma vida com o Senhor, se você aceitou o Senhor como seu Salvador, você entregou sua vida para Ele, então vai ser uma honra você poder obedecer às leis dele. Vai ser
de coração, entendeu? Não vai ser uma coisa forçada. Ai, eu tenho que obedecer, porque senão, se eu não obedecer eu vou pro inferno. Não! Simplesmente a gente obedece porque a gente quer agradar ao nosso Pai, ao nosso verdadeiro amor. É isso, é de coração. A gente vive nesse mundo e vive para Cristo de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento. Esse é o primeiro mandamento. Amai ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força, de todo o teu entendimento, de toda a tua alma. É isso, meus irmãos. Não é coisa forçada nenhuma, é de coração, é de corpo, alma e espírito. Então eu queria pular desse versículo 17 para o versículo 21, que diz assim: que ele fala do fruto da carne, né? E o fruto, e que ele pergunta, né? Ele faz uma pergunta: e que fruto tinheis então das coisas de que agora vos envergonhais? Então ele está falando assim para uma pessoa que aceitou a Cristo nesse momento e viveu, fez muita besteira, né? Aí ele diz: e que fruto tinheis então das coisas de que agora vos envergonhais? Quais os frutos que você tinha quando você estava no pecado e que agora você compreende que era pecado e você se envergonha agora do que você fez no passado? Quais os frutos que você ganhou naquele tempo que você se via ao mundo? Quais os frutos? Então eu escrevi aqui: frustração e decepção. Com toda certeza, decepção. Porque os frutos que a gente colhe, todos nós tivemos um tempo no mundo, né? Desde do tempo que a gente nasceu até o dia em que a gente se voltou para Cristo, a gente viveu muito as concupiscências desse mundo, todo mundo, né? Então, quais os frutos que a gente tinha no passado? Lembra aí, você que já se entregou para Cristo, você que já se entregou para Deus, quais os frutos que você tinha no passado quando você era do mundo? Faz uma reflexão aí agora. Eram frutos bons, né? Nossa, não tenho vontade nem de lembrar, né? Aí ele faz essa pergunta, né? Aí ele responde: porque o fim delas é a morte. Ou seja, ele está mostrando que para as pessoas que vivem no pecado, ainda hoje, o fruto delas é a morte, infelizmente. Por isso que a gente vive entre os mortos. Fruto do pecado é a morte. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. O fruto que a gente produz em obediência a Deus é para a vida eterna. Glória a Deus. Aí no versículo 23, né, ele fala assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Glória a Deus por essa palavra. Que palavra gloriosa, meus irmãos. Quando eu li agora de manhã, eu não hesitei, eu tinha que vir trazer para vocês, para reavivar você que já se entregou a Cristo, mas que está desanimado com a sua vida, de obediência e tudo mais. Para você que ainda não se entregou para Cristo, principalmente para você que ainda não se entregou para Cristo, para fazer isso o mais rápido possível, porque a volta do nosso Senhor Jesus está próxima. Glória a Deus. Faça isso o quanto antes, meus irmãos. Se entreguem, aceitem. Você tem que aceitar não só dentro de você, mas você tem que anunciar. Você tem que falar, você fale: Senhor, eu aceito o Senhor como meu único e suficiente Salvador. Glória a Deus. Faça uma oração nesse momento. Faça uma oração aí onde você está e declare: Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. Eu queria fazer uma oração com vocês nesse momento. Se você assistiu esse vídeo até o fim e você
percebeu que precisa tomar uma atitude que ela não pode ser deixada para depois, ela não pode ficar para depois. Então faça essa oração comigo. Feche os seus olhos aí onde você está, se conecte, olhe para dentro de você nesse momento, olhe para a sua vida, os frutos que você tem produzido desde tanto tempo, durante toda a sua vida, frutos para esse mundo, frutos de morte. Olhe para tudo isso que você já fez na sua vida, olhe agora para dentro de si. Reconheça que a sua alma grita pelo Deus vivo, aleluia. E se entregue a Ele nesse momento. Declare: Jesus, Tu és o meu único e suficiente Salvador. Tu és a minha vida, Pai, eu preciso de Ti. Faça essa oração comigo. Glória a Deus, em nome do Senhor Jesus, meu Pai, eu reconheço as minhas falhas, eu reconheço as minhas fraquezas, eu reconheço as minhas limitações. Sem Ti eu estou morta, Pai, eu estou morto, Pai. Sem Ti eu nada sou, sem Ti eu nada posso fazer. E a Tua vinda eu vejo, tudo anuncia a Tua volta, aleluia. Eu quero me entregar de corpo, alma e espírito ao Senhor agora, nesse momento. E não é me entregar apenas em palavras, mas em atos, mudar a minha vida. Todos os pecados que eu venho cometendo, eu vou parar de cometer. Eu vou buscar, por mais que seja difícil, por mais que seja complicado, a minha carne luta contra o meu espírito, mas o teu espírito é mais forte. Então, Espírito Santo, vem sobre mim. Aleluia. Vem sobre mim, me dá forças para ficar firme nessa decisão e não deixar nenhuma seta maligna do diabo me impedir de me voltar para Ti, de corpo, alma e espírito. Amém. Glória a Deus. Me ajuda, Espírito Santo, vem sobre mim e roga ao Pai com gemidos inexprimíveis, pois eu não sei como orar muitas vezes, eu não sei o que fazer. Mas o Senhor, na Tua palavra, Tu dizes que o Espírito Santo roga por aqueles que não sabem como orar, com gemidos inexprimíveis ao Pai. Em nome do Senhor Jesus, que o Espírito Santo venha sobre mim, habite dentro de mim, que aqui seja a Tua habitação e que eu possa permanecer firme até a Tua volta ou até a minha morte carnal, porque eu quero viver para a vida eterna contigo. Em nome do Senhor Jesus, que assim seja. Amém e graças a Deus. Meus irmãos, que glorioso que você tenha tomado essa decisão agora na sua vida. Ela é muito importante. Essa decisão é a decisão da sua vida. Vida ou morte. Qual você escolheu? Deus abençoe a todos com essa palavra. Espero que tenha impactado vocês e tenha dado forças para os meus irmãos continuarem nessa batalha. A nossa redenção está próxima, meus irmãos. Creia nisso. Faça as malas. As malas que a gente tem que fazer é alcançar almas para o reino de Deus. As malas que a gente tem que fazer são as almas que estão morrendo ainda nesse mundo. Faça as malas, meus irmãos. Jesus está voltando. Glória a Deus. Declare isso aí onde você está. Maranata vem. Ele vai trazer um reavivamento para esse povo, para esse mundo, porque Ele quer salvar o máximo de almas que puder. Creia. Fique firme que o Espírito Santo venha fortalecer a alma de vocês, de todos nós, em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos. Um ótimo dia. Amém.